dessas imersões de final de semana? Começa que horas e termina que horas? E o horário também desses retiros? E as mentorias, elas costumam acontecer durante a semana, final de semana? Bem prática, assim, a minha pergunta, só para ver se é viável para mim participar. Legal, Ariane. Boa pergunta, porque a presença ao vivo é quase requisito, né, para ter uma formação, porque tem muita interação, porque você mesma conduz, né, durante o processo de formação. É, então, nos finais de semana online, é, geralmente a gente tem uma prática matinal às 7 da manhã, era isso mesmo, né? Mais ou menos isso, 7, 7:30 da manhã. E começa então a parte de conteúdo mesmo, tanto teórico e prático, geralmente às 9 da manhã e vai até às 18 horas no sábado. No domingo é só no período da manhã e tem a prática matinal, daí tem um intervalo do café da manhã, sempre tem, né? Porque a gente faz a prática antes de tomar o café da manhã. E vai também por volta das 13 horas, até as 13 horas do domingo, tá bom? Muita gente pergunta, eu não vou poder estar presente nesse sábado à tarde, nesse sábado de manhã, nesse domingo de manhã e tal. A gente tem articulado que as pessoas que escolherem se ausentar devido a vários outros motivos, né? Pode ser até médico. Opcionalmente, ela assiste o módulo que foi oferecido, gravado, e depois ela deve fazer uma mentoria, daí é paga à parte, uma mentoria para viver a condução daquele período, né? Daí você conduz junto com o supervisor e o supervisor te dá o feedback dessas conduções e desses conteúdos para discutir os conteúdos teóricos também abordados nesse período. Tá bom? Tá claro? O retiro presencial geralmente inicia na sexta-feira à noite. Vocês chegam no local, na casa de retiro, sexta-feira à noite, e fica até domingo também, depois do almoço, por volta das 13, 14 horas. Né? Geralmente é assim. As mentorias em grupo também, aí elas são mais curtas, né? Elas são geralmente de sábado de manhã e duram das 8 às 10 da manhã, geralmente. Essa em geral, como é um conteúdo menor, a gente também grava, a gente manda, na verdade, uma atividade, uma proposta de atividades antes do encontro, para vocês estudarem o material e para vocês discutirem entre os grupos, os mini-grupos de vocês, e a gente reflete junto e aprofunda o tema durante o encontro. Além de ter a supervisão do que está acontecendo nos mini-grupos de prática pessoal e condução, né? E ao faltar, as pessoas faltando esse grupo de mentoria em grupo, eles podem acessar e assistir o gravado e fazer um relatório. Daí esse a gente não pede uma supervisão à parte, mas a gente pede sim um relato do que veio para você sobre a proposta de atividade e ao assistir essa mentoria. Então, é possível substituir uma outra falta aí, tá bom? Ficou claro? Eu diria que o grande TCC dessa formação, A condução. exatamente, é um TCC Sim, sim. bem caprichado, eu diria, né? Ótimo. Um Uhum. processo intenso. Tá. Bacana.
essas supervisões, né, elas são depois que a gente termina ali o retiro, né? E aí a pessoa, quando ela vai fazer o curso dela, então, por isso que a gente não faz a cobrança no momento que você faz a inscrição, porque às vezes isso vai demorar 1 ano, talvez até 2, se você quiser fazer um pouco depois. Então, as supervisões, elas têm o valor de 275 cada supervisão, ela é individual, né? E são 8 supervisões que a gente precisa cumprir nos 2 programas. Então, a cada programa que vocês forem conduzir, a gente sugere que sejam 4 supervisões. São esses os valores. Se elas são obrigatórias, né? Assim, eu diria que o processo de formação, a gente faz um exercício de discernimento e de autorresponsabilidade, né? Na verdade, o processo de formação de um profissional, ele nunca acaba, né? Tem gente que faz as 8 supervisões e continua fazendo supervisão, assim, de todos os grupos que a pessoa conduz, uma ou outra supervisão. Então, não é obrigatório. O que a gente sente para certificar é que sim, é obrigatório caso você queira uma certificação. Não há certificado sem a supervisão, porque o processo de supervisão, ele contribui assim, drasticamente na formação da compreensão visceral do que é conduzir essa abordagem, né? Essa é a minha percepção. Então, mas caso você não queira uma certificação, daí fica passível de você não fazer a supervisão e ter feito o módulo básico e intermediário. Você vai ter contato com o programa, com todos os fundamentos teóricos, científicos, filosóficos, históricos da abordagem, né? Tudo bem? Respondi? Não é necessário que seja feita o requisito, né, que a gente fala, que é o programa de 8 sessões pelo CPM. A gente acolhe pessoas que fizeram um programa de mindfulness de 8 sessões com qualquer pessoa, vamos dizer assim. Mas a gente pede, sim, alguma referência para a gente ter uma noção, né? Porque hoje em dia há tanto o uso, né? Ou se popularizou tanto o uso da palavra mindfulness que às vezes a gente usa mindfulness para muitas coisas que são um pouco diferentes do que a gente oferece aqui. É um cuidado que é importante, né, Sussumo, é porque tem programas que são assíncronos, né? Então, tem o professor ao vivo, né? Então, esses de autodidatas e tal, aí esses não contam, mas o que tem um professor certificado oferecendo, aí conta sim. Bom, tem uma pergunta aqui da Andrea, né? Se essa formação contempla o cultivo da compaixão e autocompaixão. A gente, como a gente colocou, a gente integrou no nosso programa um pouquinho do Mind Self-Compassion. E sim, hoje em dia, eu diria que inicialmente, na primeira geração lá do Kabat-Zinn, ele não incluía explicitamente a compaixão, mas depois começou a incluir, né? O mesmo acontece com o MBCT, e David Amale em si, eu diria que sempre houve a compaixão, sempre presente, ela já mais budista, assim. Então, respondendo a sua pergunta, se contempla, a gente tem uma sessão no nosso programa especificamente voltada para a autocompaixão, né? E a gente tem uma outra sessão especificamente voltada para a compaixão. E com isso a gente tem aulas teóricas sobre autocompaixão e sobre compaixão também, e vocês vão ter exercícios práticos e dinâmicas psicoeducativas voltadas para essas duas habilidades, essas duas qualidades do coração aí.
respondi um pouquinho. Não é um programa só de compaixão, só de autocompaixão, mas a gente tem sessões voltadas para isso. Tá bom? Muito Acho que a Amazonina perguntou aqui sobre ACT também, né? A linguagem da ACT, ela é muito compatível com toda a linguagem da formação, né? Essa é a mesma base que a gente está utilizando da linguagem científica que dialoga com essas terapias comportamentais contextuais, tá? Para alguns pode soar meio estranho, mas, mas respondendo a Amazonina para deixá-la também contextualizada, isso também, a gente dialoga muito sobre isso, tá? Tu vais ver que é um campo que eu sou apaixonado por, assim, e o pessoal da equipe também foi contaminado com essas visões contextuais, tá? E acho que assim, só... Diga, Sussu. Não, a gente tem uma aula específica sobre as diferenças entre as abordagens mais psicoterapêuticas, né, e a abordagem de mindfulness. Então, a gente tem aulas específicas que vão destrinchar e trazer um pouco mais de clareza sobre as diferenças dessas abordagens. E como o Breno colocou, eu diria que tem até uma outra atividade psicoeducativa que é muito inspirada em atividades da ACT, né? Mas você não vai sair uma terapeuta de aceitação e compromisso de uma formação de mindfulness. Você vai sair uma instrutora de uma intervenção, de uma abordagem baseada em mindfulness, né? Só para deixar bem claro.